bilhões de sóis. Tudo o que haverá lá em cima, no máximo, é lodo. É apenas lodo. Nada. Uma estrela piscou. Apenas por um momento. Para a maioria das pessoas, isso não significaria muito. Mas para os astrônomos foi uma pista. Algo massivo tinha acabado de passar na frente dela. A princípio, eles assumiram que era apenas outro gigante gasoso. Talvez algo como Júpiter. Mas à medida que os dados chegavam, as coisas não faziam sentido. Era grande demais para ser Netuno. Pequeno demais para ser Júpiter. E se comportando de maneiras que ninguém esperava. Este não era apenas qualquer exoplaneta. Era um super Netuno. Um tipo de mundo tão raro que os cientistas costumavam pensar que mal existiam. Mas então eles encontraram outro, e mais outro, e de repente um padrão começou a emergir. O que são esses mundos misteriosos? Poderiam eles ser elos perdidos na evolução planetária? Ou algo completamente novo? Os cientistas estão correndo para descobrir, e as respostas podem reescrever o que sabemos sobre planetas. Vamos analisar isso. Como esses supernetunos são diferentes das descobertas anteriores. O sistema TOI 654, descoberto em janeiro de 2025, introduziu 2 novos supernetunos que diferem significativamente dos exemplos conhecidos anteriormente. Embora muitos supernetunos tenham sido encontrados, estes se destacam devido à sua órbita, temperatura, densidade e ao que revelam sobre a evolução planetária. Órbitas mais curtas do que a maioria dos supernetunos encontrados anteriormente. Uma das maiores diferenças entre esses supernetunos recém-descobertos e os descobertos anteriormente são suas órbitas. Muitos supernetunos foram encontrados em órbitas mais amplas, levando dezenas a centenas de dias para completar uma revolução completa ao redor de suas estrelas. Em contraste, TOI 654b e TOI 654c estão em órbitas extremamente apertadas, completando uma órbita em apenas 7 dias e meio e 12 dias e meio, respectivamente. Isso os torna alguns dos supernetunos de órbita mais rápida já encontrados. O fato de existirem no chamado deserto dos Netunos quentes, uma região onde muito poucos planetas do tamanho de Netuno foram observados, sugere que planetas desse tamanho ou têm dificuldade para se formar a distâncias tão próximas de suas estrelas, ou que são despojados ao longo do tempo devido à intensa radiação estelar. Entre os supernetunos mais quentes já observados, outra maneira pela qual esses planetas diferem da maioria dos supernetunos descobertos anteriormente é suas temperaturas extremas. A maioria dos supernetunos encontrados no passado, como a ATP-11b e J436b, têm temperaturas variando entre 500 e 1000 Kelvin. No entanto, estima-se que TOI 654b esteja em torno de 1360 Kelvin, enquanto TOI 654c é um pouco mais frio, mas ainda atinge cerca de 1074 Kelvin. Em Celsius, isso significa que TOI 6054b experimenta temperaturas acima de 1000 graus, enquanto TOI 6054c ainda está próximo de 900 graus. Estes estão entre os supernetunos mais quentes já observados, o que tem grandes consequências para suas atmosferas. A tais temperaturas elevadas, a fuga atmosférica se torna um fator sério, o que significa que, com o tempo, esses planetas podem estar perdendo suas camadas externas de gás devido ao calor extremo e à radiação de sua estrela. Isso poderia fornecer uma visão valiosa sobre por que existem tão poucos Netunos quentes, já que alguns podem ter começado como planetas maiores, mas perderam suas atmosferas ao longo do tempo, deixando para trás núcleos rochosos menores, quebrando a questão do padrão ICTA. E se os supernetunos não são gigantes gasosos fracassados, mas estão evoluindo para algo ainda mais estranho? Curta e inscreva-se para participar do debate. Densidade e composição incomuns em comparação com outros supernetunos. Em termos de composição, esses supernetunos recém-descobertos também se destacam. A maioria dos supernetunos tem uma mistura de gás, gelo e possivelmente um núcleo rochoso semelhante ao Netuno em nosso próprio sistema solar. No entanto, TOI 654b e C parecem ter densidades mais baixas do que o esperado, sugerindo que sua estrutura interna pode ser diferente dos supernetunos conhecidos anteriormente. Isso levanta questões sobre se eles são compostos principalmente de hidrogênio e hélio, ou se contêm quantidades significativas de vapor de água e outros voláteis.
suas densidades e composições também podem ajudar os cientistas a determinar se esses planetas se formaram em suas localizações atuais ou se migraram para dentro a partir de regiões muito mais distantes em seu sistema solar. O que essa descoberta significa para o estudo de exoplanetas? A descoberta desses dois planetas oferece uma rara oportunidade de estudar como os planetas evoluem sob condições extremas. Suas órbitas apertadas, altas temperaturas e composições potencialmente únicas os diferenciam dos supernetunos conhecidos anteriormente. E podem oferecer insights valiosos sobre a formação planetária, perda atmosférica e a evolução a longo prazo de mundos semelhantes a Netuno em outros sistemas solares. Como descobrimos esses supernetunos? Os dois supernetunos recém-descobertos, TOI 605-4b e TOI 605-4c, foram identificados usando uma combinação de técnicas de observação baseadas no espaço e no solo. O processo de descoberta envolveu o Satélite de Pesquisa de Exoplanetas em Trânsito da NASA, TSS, e estudos adicionais de acompanhamento para confirmar sua existência, medir suas massas e analisar suas composições. Os dois métodos principais usados nesta descoberta foram o método de trânsito e o método de velocidade radial, ambos desempenhando papéis cruciais na pesquisa moderna de exoplanetas. O papel do TESS e o método de trânsito. A primeira pista de que TOI 654c não existia veio do TESS, o Satélite de Pesquisa de Exoplanetas em Trânsito, que foi lançado em 2018 com o objetivo de detectar exoplanetas ao redor de estrelas brilhantes. O TESS observa grandes porções do céu por períodos prolongados, procurando por pequenas quedas periódicas no brilho de uma estrela. Esta técnica, conhecida como método de trânsito, funciona da seguinte forma. Um planeta passa na frente de sua estrela da nossa perspectiva, bloqueando uma pequena fração da luz da estrela. Isso causa uma queda breve e previsível no brilho da estrela, que pode ser detectada por instrumentos sensíveis. Se a mesma queda ocorre em intervalos regulares, isso sugere a presença de um planeta em órbita. A profundidade da queda revela o tamanho do planeta, enquanto o tempo entre os trânsitos nos informa sobre seu período orbital. O TESS registrou múltiplos eventos de trânsito ao redor do TOI 654, mostrando que dois planetas diferentes estavam passando regularmente. Em frente à sua estrela hospedeira, as quedas no brilho eram mais profundas do que aquelas causadas por planetas pequenos e rochosos como a Terra, indicando que esses objetos eram grandes o suficiente para serem classificados como supernetunos. No entanto, nesta fase, os cientistas ainda não podiam determinar a massa ou a composição dos planetas, apenas seu tamanho e órbita, confirmando os planetas com o método de velocidade radial. Para confirmar que esses sinais de trânsito eram causados por planetas reais e não por atividade estelar ou ruído de fundo, os astrônomos recorreram a telescópios baseados em Terra. Essas observações de acompanhamento usam o método de velocidade radial, que ajuda a determinar a massa de um exoplaneta medindo sua atração gravitacional sobre sua estrela. O método de velocidade radial funciona da seguinte forma. A gravidade de um planeta puxa sua estrela hospedeira enquanto orbita, fazendo com que a estrela oscile ligeiramente. Essa oscilação afeta a luz da estrela, deslocando-a ligeiramente para comprimentos de onda vermelhos ou azuis devido ao efeito Doppler. Ao medir esses deslocamentos, os astrônomos podem calcular quão forte é a atração gravitacional, o que revela a massa do planeta. Usando espectrógrafos de alta precisão, os cientistas confirmaram que TOI 654b e TOI 654c eram de fato supernetunos massivos. Os dados combinados de trânsito e velocidade radial permitiram aos pesquisadores determinar tanto o tamanho quanto a massa deles, o que, por sua vez, forneceu insights sobre sua densidade e possível composição. Mas e se esses supernetunos forem apenas uma fase, planetas pegos no ato de se tornarem algo completamente diferente? O que o gráfico diz? Este gráfico nos fala sobre dois planetas que orbitam uma estrela distante da Terra. Os cientistas observaram a luz das estrelas ao longo do tempo, e toda vez que um desses planetas passava na frente da estrela, a luz ficava um pouco mais fraca. Esses momentos em que os planetas bloqueiam parte da luz são chamados de trânsitos, e você pode vê-los como quedas nas linhas do gráfico. As quedas acontecem repetidamente, em intervalos regulares, o que mostra que os planetas estão orbitando sua estrela em órbitas estáveis e previsíveis.
Cada vez que ocorre uma queda, significa que um dos planetas está cruzando em frente à estrela. As quedas maiores são causadas por um planeta maior bloqueando mais luz, e as quedas menores são causadas por um planeta menor. As três partes do gráfico mostram dados de diferentes momentos em que a estrela foi observada. Mesmo que as observações tenham sido feitas com meses ou até anos de diferença, as quedas ainda acontecem nos mesmos intervalos. Isso nos diz que as órbitas dos planetas são estáveis e não mudam. Ao estudar o tamanho e o tempo das quedas, os cientistas descobriram o quão grandes são os planetas, quão distantes estão de sua estrela e quão rápido se movem ao redor dela. O gráfico prova que esses dois planetas realmente existem e ajuda os cientistas a aprenderem mais sobre eles. Porque os exoplanetas são sempre versões super dos nossos. Exoplanetas, os planetas que orbitam estrelas fora do nosso sistema solar, são frequentemente referidos como versões super dos planetas que conhecemos. Super-terras, super-netunos ou até mesmo Júpiteres quentes. Esse fenômeno despertou curiosidade. Por que esses planetas parecem dominar nossas descobertas? A resposta está tanto na forma como detectamos exoplanetas, quanto na verdadeira diversidade dos sistemas planetários no universo. O domínio dos superplanetas é amplamente influenciado pelos nossos métodos de detecção atuais. As duas técnicas mais comuns, trânsito e velocidade radial, são altamente sensíveis a planetas maiores. No método de trânsito, telescópios como o TESS e o Kepler observam estrelas em busca de pequenas quedas de brilho causadas por um planeta passando à sua frente. Quanto maior o planeta, mais luz ele bloqueia durante seu trânsito, tornando-o muito mais fácil de detectar. Planetas menores, como aqueles comparáveis a Mercúrio ou Marte, causam apenas quedas sutis no brilho, que muitas vezes são sutis demais para que nossos instrumentos atuais capturem de forma confiável. Como podemos aprender mais sobre supernetunos? Supernetunos são planetas fascinantes que existem entre o tamanho de Netuno e Júpiter, e seu estudo oferece insights fundamentais sobre a formação e evolução planetária. Para desvendar seus mistérios, os astrônomos contam com telescópios avançados como o Telescópio Espacial James Webb, JWST, e missões futuras que são especificamente projetadas para estudar exoplanetas. O papel do Telescópio Espacial James Webb. O Telescópio Espacial James Webb revolucionou o estudo dos exoplanetas com sua capacidade de observar no espectro infravermelho. Quando um supernetuno passa na frente de sua estrela, o JWST pode analisar a luz estelar, filtrando-a através da atmosfera do planeta. Este processo, chamado espectroscopia de transmissão, permite que os astrônomos detectem moléculas como vapor de água, metano ou dióxido de carbono, revelando a composição atmosférica do planeta. O JWST também mede a temperatura e a distribuição de calor dos supernetunos. Para planetas que orbitam perto de suas estrelas, esses dados são cruciais para entender como a radiação estelar impacta suas atmosferas. Ao observar a perda ou expansão atmosférica, o JWST fornece pistas sobre por que os netunos quentes são raros e se alguns desses planetas podem evoluir para mundos rochosos menores ao longo do tempo. Outros telescópios atuais e futuros. Enquanto o JWST é um jogador-chave, outros telescópios contribuem para o estudo dos supernetunos. Observatórios terrestres, como o Telescópio Extremamente Grande, que começará a operar em 2028, irão capturar imagens diretas desses planetas, oferecendo detalhes adicionais sobre suas atmosferas e potenciais características de superfície. Enquanto isso, a missão Ariel da Agência Espacial Europeia, com lançamento previsto para 2029, se concentrará em estudar as atmosferas de centenas de exoplanetas, incluindo supernetunos, para identificar padrões em sua química e comportamento térmico. Essas ferramentas complementam o JWST ao expandir o número de planetas estudados e aprimorar a precisão dos modelos atmosféricos. Juntos, eles formam uma rede de observatórios capaz de abordar questões-chave sobre supernetunos e seu papel nos sistemas planetários. Quando podemos esperar resultados? O JWST já está produzindo dados significativos sobre exoplanetas, com descobertas importantes sobre supernetunos esperadas nos próximos 5 anos. A missão Ariel, com lançamento em 2029, ampliará esse escopo ao se concentrar em uma grande pesquisa das atmosferas de exoplanetas. No início da década de 2030, os esforços combinados do JWST, Ariel e ELT
fornecerão um quadro detalhado de como os supernetunos se formam, evoluem e interagem com seus ambientes. Esse cronograma garante que a próxima década será crucial para entender os supernetunos. Por meio desses esforços, os astrônomos desbloquearão novos conhecimentos sobre a diversidade dos sistemas planetários e os processos que moldam mundos muito além do nosso sistema solar. O estudo dos supernetunos representa uma das fronteiras mais empolgantes da astronomia. Com a ajuda de instrumentos revolucionários como o Telescópio Espacial James Webb e missões futuras como Ariel e o Telescópio Extremamente Grande, estamos começando a desvendar os segredos desses mundos misteriosos. Desde a análise de suas atmosferas até o entendimento de sua formação e evolução, esses esforços estão reformulando nossa compreensão da diversidade planetária no universo. À medida que continuamos a expandir os limites da tecnologia, essas descobertas não apenas respondem a questões fundamentais sobre como os planetas se formam, mas também inspiram novas perguntas sobre o que torna nosso próprio sistema solar único. Os supernetunos nos desafiam a pensar além da Terra e seus vizinhos, revelando um universo cheio de possibilidades e surpresas. A próxima década promete avanços transformadores. O que aprendemos com esses planetas pode redefinir nosso lugar no cosmos e abrir caminho para novas explorações de outros mundos. Se o estudo dos supernetunos nos ensinou algo, é que o universo é muito mais diverso e fascinante do que jamais imaginamos. Continue assistindo porque o melhor ainda está por vir.